Bem-vindo, bem-vindo. Como estão eles? Vamos desenvolver uma quarta sessão. Esta sessão vai dar continuidade ao que temos de ontem, a parte 3, com a elaboração das intervenções realizadas pelo Comitê Técnico de Soldagem da ASME em relação ao artigo 2. Este artigo é o que abrange todas as informações sobre a elegibilidade processual específica do soldado. As intervenções do Comitê Técnico de Soldagem são importantes, pois há intervenções em cada nova versão. Lembre-se que as intervenções envolvem revisão total, revisão parcial, adições e remoções. E, às vezes, há mesas novas. Nesta edição de Código RASME Seção 9/2023, foi adicionado um artigo, o artigo 6. Antes da edição anterior, o artigo 6 não existia. Estou falando da edição 2021. Nesse sentido, vemos claramente que este código está sendo atualizado. Qual é o motivo da atualização do código? É uma combinação de avanços tecnológicos, o surgimento de novos materiais, novos metais contribuintes e talvez processos. Isso ocorre porque a soldagem é agora uma ciência. Ok, na quarta videoconferência vamos continuar desenvolvendo o conteúdo relacionado ao segundo artigo, ferramentas para lembrar este código. Existem algumas funcionalidades ótimas sobre como encontrar informações de uma forma mais prática e rápida. Vamos dar uma olhada nas mudanças resumidas relacionadas à soma das mudanças. Ontem não tivemos desenvolvido QW 217 ou KQW 217, então vamos para a página 4 da página 34 no código de rodapé. Mas no mecanismo de busca digital do PDF está na página 84. Isso é importante porque, dessa forma, essa ferramenta ou esse serviço nos ajuda a encontrar informações rapidamente. Manuel Quadra manda cumprimentos. Então vamos desenvolver a nossa missão hoje. Bem, no QW 217, a segmentação AIAC-A. A decomposição, por sua vez, é incerta no segundo nível. Bem, já foi modificado. Atenção ao QW 217. O parágrafo A do seu segundo nível de repartição foi alterado e também alterado. O parágrafo B desta parte das boas práticas abrange a colagem de materiais CLAF. O cladding é um material com um revestimento, que pode ser outro material de revestimento aderido por soldagem de plug ou por soldagem própria. Os materiais CLAT são considerados nas especificações da ASME. Uma vez que são materiais revestidos para determinadas áreas industriais, refrigeradores, por exemplo, na área nuclear, ou em outras disciplinas, ou em outras áreas industriais, materiais que precisam ser protegidos externamente de alguma forma, o material tem um propósito em si, e o que chamamos de material é o núcleo do material, mas ele precisa de proteção externa, seja diretamente através de uma placa adesiva, soldado por soldagem por plug, ou pela própria soldagem. Então, veremos a subsecção A revisada no QW 217. Ok, para que possamos entender o escopo da última versão. O parágrafo A traz algumas informações relevantes, então vamos atualizá-las a partir de agora. Ok, vamos adicionar habilidades. A partir deste momento, vemos, na página 84, a intervenção feita na QW do ABRU 217, combinação de materiais de revestimento. Ok, o parágrafo A que foi revisado afirma o seguinte: o método A diz, ok, aqui fomos direto para o segundo parágrafo do segundo nível, o seguinte, sobre o material de revestimento ou o metal base de revestimento, o voucher de teste para a qualificação do procedimento. Será realizado com o mesmo número de metal base não atribuído, relativo ao revestimento, ao elemento de liga nominal principal ou à composição química, que é utilizado para o processo de soldagem e para o processo de enchimento, bem como para a combinação de metais especificada no WPS. Estamos fazendo uma explicação aqui por causa desse aplicativo. Existe um certo grau de complexidade na aplicação de soldagem ou revestimento, mas basicamente não é tão complexo quanto parece. Para esse efeito, é necessário compreender o significado dos números, bem como a interpretação desta parte da secção 9, código A, alterada em relação à secção A, parágrafo A. A nota 2 indica o seguinte: na qualificação do procedimento de solda a ser aplicado como revestimento ao metal base, que precisa ser protegido de algumas desvantagens inerentes à sua instalação, considerando-se o seguinte:
Em primeiro lugar, deverá considerar a pintura de azul dos tubos ou cupons classificados pelo procedimento. Deve usar o mesmo P-número ou o mesmo metal, com base no seu P-número ou metal não atribuído. O termo metal não especificado pode ser o seguinte caso: materiais não listados, materiais não considerados na tabela QW 422, que podem ser adotados ou utilizados por ensaios. Para isso, temos que olhar para o Código de Construção. Para ver os materiais listados na tabela QW 422, a qual material pode pertencer esse material, ou seja, existem materiais não listados, isso não significa que eles não possam ser usados. Eles podem ser usados, mas devem seguir protocolos de ensaio não destrutivo para determinar a qual grupo os materiais não listados podem pertencer. Ok, agora no que diz respeito ao revestimento, isto é, a composição química do revestimento deve ser considerada compatível com o substrato, para que haja uma soldagem satisfatória do revestimento. Então, vamos meditar à luz do seguinte. No que diz respeito ao material de revestimento, entende-se como um produto acabado. Não o consideramos material exposto, mas o material que já é usado como um revestimento acabado. Ok, então, no que diz respeito ao material de revestimento, neste caso, o metal base, que já tem o revestimento, será realizado o teste de qualificação do processo com a mesma quantidade do mesmo material. Pertence a um grupo específico ou metais comuns não especificados que estão relacionados ao revestimento, bem como aos principais elementos nominais de liga e composição química. Deve ser considerada a compatibilidade relacionada aos processos de soldagem e preenchimento, bem como a consideração e respeito das combinações de metais especificadas. No WPS, isso foi modificado. Na versão de 2023, estamos vendo o parágrafo A, ou subparágrafo nota 2, mas também há uma revisão no parágrafo B, que veremos abaixo. O parágrafo B também foi revisto pelo Comitê Técnico de Soldagem da ASP. Vamos agora olhar para o método B e identificar essa intervenção. Uma vez que esta parte do código não foi alterada, pelo contrário, recebeu uma revisão, entendemos claramente que o comitê de soldagem se reafirmou na informação que estamos observando atualmente. Agora vamos visualizar, vamos mergulhar mais profundamente nisso, porque vemos dois tipos de abordagens. E eles são usados para fazer juntas revestidas ou para fazer soldagem, que no termo plaf ou treliça é um material revestido, como acabei de dizer, um material que pode ser o substrato coberto. A placa conectada por soldagem de plug, ou seja, o revestimento, também pode ser a própria solda. Ok? O método B nos diz o seguinte, e vamos prestar atenção agora. Nota 1 indica que as variáveis básicas e não básicas do CUDO Blue 250 serão aplicadas a cada processo de soldagem utilizado na produção ou utilizado para a união de partes do metal base da solda. O PQR é um registro de classificação de processo que suporta esta parte do WPS e não precisa depender de espécimes de ensaio feitos de metal revestido que solda a parte resistente à corrosão. O ponto aqui é que as variáveis serão aplicadas de acordo com o QW 251.4 e o cupom de teste, e os testes serão realizados. De acordo com o formulário Q453, este é o quarto item. Assim, o WPS será limitado pela profundidade da ranhura, que receberá uma camada resistente à corrosão para garantir o desenvolvimento da resistência total da solda subjacente no metal base. Método B. Especifica duas coisas importantes. O mais importante aqui é que o BWPS deve cumprir as disposições do QW 250 em termos de suas variáveis básicas. Esta parte do QW 250 diz respeito à qualificação de um soldador OK. Portanto, neste caso, precisamente, devem ser aplicadas as variáveis que são essenciais para o soldador. Para cada processo de soldagem que será utilizado na produção para executar esses revestimentos. Ok, agora o PQR é um programa qualificado para soldagem, você tem seu registro de qualificação do programa, você será apoiado pelo WPS, mas esses PQR não precisam ser baseados em um cupom de teste. Fabricado em metal, revestido para peças de cobertura resistentes à corrosão.
Portanto, neste caso, o foco é que um bom PQR será aplicado de acordo com as variáveis do QW 251.4, que ainda é o segundo artigo, e em relação ao voucher de teste, o teste a ser realizado deverá estar em conformidade com o formulário 453 do QW. Este é o número 4. Vamos olhar para essas tabelas mais tarde para que possamos visualizar o que o código, nesta parte do método B, expressa em relação à tabela QW 453. Finalmente, para continuar a observar 2, o WPS deve ser limitado à profundidade da ranhura. Isso irá receber, ou seja, a profundidade da ranhura irá receber uma camada resistente à corrosão para garantir o desenvolvimento da resistência da solda subjacente no metal base. Antes de desenvolver as intervenções que ocorrem no segundo nível de decomposição, vamos para a tabela para poder visualizar a imagem que o código nos mostra neste momento. Este é o formulário QW 453. Esta é a tabela QW 453 que acabamos de citar no método B. E estamos nesta tabela para poder saber quais testes devem ser feitos nessas amostras. Para classificar a superfície de acordo com o método BDQW 217, esta é a tabela QW 453. Estamos agora no quarto artigo, que é uma tabela sobre os procedimentos de qualificação de desempenho de amostras, com base em limites de espessura e revestimentos duros ou revestimentos, resistência ao desgaste e à corrosão. O termo desempenho, no âmbito de 9, significa a habilidade do soldador. Desempenho ou desempenho explica, basicamente, a qualificação de um soldador. Portanto, esta tabela tem um duplo significado. A tabela não só é usada para classificar o processo de soldagem, como discutimos no segundo artigo, mas também a partir daqui é possível ver os ensaios mecânicos ou não mecânicos e o número de amostras que devem ser utilizadas. Também para qualificar o soldador, ou seja, a tabela atende a ambos os requisitos. Os requisitos aqui especificados servem para avaliar os processos de soldagem, que neste caso são aplicados revestimentos duros ou corrosivos ou anticorrosivos, mas a tabela também apresenta os requisitos para avaliar o desempenho neste caso. Soldadores que utilizam processos manuais ou semiautomáticos ou operadores de soldagem que utilizam processos mecânicos. Ok, então vamos dar uma olhada nesta tabela agora. Na borda esquerda da tela temos a espessura do cupom de teste. No topo temos o revestimento, que neste caso é resistente à corrosão. No lado direito temos um revestimento resistente ao desgaste ou harp phase. Em seguida, na parte esquerda, temos o metal base nominal em relação à espessura. Depois temos o tipo e a quantidade que precisamos testar na parte intermediária. Depois isso, daqui para a corrosão. Ok? A corrosão neste lado e corrosão no outro. Para a aplicação do revestimento duro, temos o metal base nominal e a espessura qualificada. E também temos no lado direito o tipo e a quantidade de ensaios necessários para qualificar esses procedimentos. Na parte do meio, temos o teste de classificação do programa. Aqui mostrará menos de 1 polegada de espessura a mais de 1 polegada. Menos de 1 polegada aqui, neste caso, uma espessura ou mais vai dar certo. Dentro desta faixa, temos espessuras nominais qualificadas ilimitadas, que são adequadas para a aplicação de revestimentos corrosivos. Aqui também temos uma espessura limitada. Neste caso, vem do limite de 1 polegada e então temos uma espessura qualificada ilimitada. 25 milímetros e mais. Isso está relacionado à aplicação de revestimentos, neste caso, anticorrosão. Ok. O método de teste não destrutivo que você está pedindo aqui é permeado. Também requer 2 curvaturas laterais ou transversais. E 2 curvaturas transversais e longitudinais, ou em suas contrapartidas, para qualificar o processo por aplicação de revestimento duro ou em caso de corrosão, são necessários 4 ensaios de curvatura transversal. Isso qualificará o procedimento e qualificará as habilidades do soldador. Bem, tente solicitar um teste de classificação de desempenho. O que você está pedindo são 2 testes de flexão lateral para cada posição e se você quer aplicar o revestimento em diferentes locais. Tudo bem, há 2 curvas laterais em cada posição.
e o soldador tem de ser qualificado nessa posição. Isso está relacionado à aplicação de revestimentos resistentes à corrosão. Ok? À direita vemos outro aplicativo. Neste caso, também é usado para aplicações de revestimentos duros ou de superfície dura ou revestimentos antidesgaste. Bem, o que é mostrado aqui é o metal base nominal em relação à sua espessura nominal, OQI. À direita estão os tipos e quantidades de ensaios necessários para a qualificação, como procedimento especificado para a aplicação de revestimentos duros na soldagem. Em relação ao procedimento de qualificação para passar no teste ou teste, você vai solicitar aqui, em relação à espessura qualificada, até 1 polegada, incorreto, ilimitado ou ilimitado a 1 polegada. Bom, você vai solicitar o seguinte teste: líquido penetrante, ok 3, leituras de dureza por amostra mais macroataque ou macroteste. Isto está relacionado com a qualificação de um processo específico, ou seja, soldagem para aplicar um revestimento duro ou resistente ao desgaste, ou seja, com o processo e com a qualificação de habilidades do operador ou soldador. Bem, a espessura será ajustada. De uma espessura qualificada para uma espessura ilimitada será de 25 polegadas. E a partir daí, será um soldador qualificado e uma habilidade qualificada exigida. É um líquido osmótico e macrohexano. Assim, a tabela mostra o que o QW217 expressa na subsecção A, na nota 1 da subdivisão e na subdivisão de primeiro nível no método B, tal como é exigido ou exigido pelo código para qualificar um processo que ele aplica bem. Se tivermos um trabalho ou serviço necessário, como o revestimento de certos materiais ou peças de certos componentes do equipamento, então esses procedimentos devem ser qualificados. Estes revestimentos ou revestimentos podem ser aplicados automaticamente, incluindo mistura, por um processo de soldagem manual. Este é o formulário QW453. Estamos aqui porque então o código nos pedirá para fazê-lo. Ok, agora há uma coisa interessante que precisamos considerar. Para efeitos do presente caso, a alteração indicada no código AMO duplo U217 é o parágrafo B, por exemplo, o parágrafo B. Este parágrafo tem várias subdivisões. Vou pintar o segmento B de azul, e aqui temos uma subdivisão de segundo nível no segmento B, que é um OK. E então, temos outra decomposição de segundo nível, que é a segunda, mas também temos outras decomposições de terceiro nível, com negativo A, negativo B, negativo C, negativo D, entre parênteses. No que diz respeito às referências cruzadas, raramente percebemos que, neste caso, cada parágrafo também pode ter uma subdivisão de primeiro, segundo ou terceiro grau. Este é o caso do método B em QW217, que foi modificado. Vamos ver o que o segundo nível de decomposição nos mostra para não deixar essa informação passar. Em seguida, veremos a decomposição de 3 níveis, A, B, C, D, E, para classificação de juntas unilaterais, onde o revestimento está localizado na região da raiz. Os metais de base e os revestimentos devem ser classificados separadamente de acordo com os requisitos da QW 202.2. No entanto, os materiais de revestimento podem ser classificados de acordo com as regras do método A, com as seguintes exceções. Observe este ponto, onde o P-number não especifica o intervalo de espessuras elegíveis para o metal base de revestimento e o metal de enchimento utilizado na soldagem de cada um dos materiais. Devem basear-se na espessura real da amostra de ensaio para cada material, isto é, o metal de base mais o revestimento. Podemos aplicar isso explicitamente olhando para QW451. Esta informação é para profissionais que atualmente trabalham com revestimentos duros ou anticorrosivos. Essa informação é para eles. Bem, os critérios de aceitação para ensaios de tração, como vemos na tabela QW 453, que solicitam ensaios destrutivos, serão baseados na resistência à tração de canetas âmbar ou materiais não especificados. Ou seja, o ensaio de tração deve ser determinado com base nas propriedades do substrato e não nas propriedades do material de revestimento CE. Se eu soubesse o critério de aceitação para o ensaio de tração, ele será baseado na resistência à tração do material.
dependendo do seu número ou material não especificado. Já explicamos o que significa quando dá o termo não atribuído. O cronograma do terceiro nível D estabelece que, se necessário, será realizada uma análise química de acordo com a QWW 216.2. Finalmente, o terceiro nível de subdivisão nos informa que a variável QW 250 do soldador é aplicável ao metal base, ao revestimento e ao metal de enchimento. Desta forma, podemos entender a revisão abrangente dada em QW 217. Segmento AOK. Segmento B, na subdivisão 2 do primeiro nível, e na subdivisão 1 do primeiro nível, e na subdivisão 2 do segundo nível, e na subdivisão ABCDIC do terceiro nível. Continuamos a avançar no desenvolvimento deste curso de habilidades para atualizar o livro 9 de caldeiras e vasos de pressão ASME. Passamos para a próxima reunião. Seção 5, já estamos desenvolvendo formulários que também foram revisados e outras foram adicionadas. Vamos seguir em frente. Felicidades